Você já tentou medir se você está engordando ou emagrecendo? Qual que será a melhor forma de você entender o quanto antes se você está emagrecendo ou engordando? Pode ficar tranquilo que você não está no curso errado não, viu? Já já eu vou mostrar como que essa comparação vai ajudar você a investir em ações. Muita gente vai falar que é só subir na balança todo dia que você vai conseguir ver isso. Só que não é bem assim. Se você subir todo dia na balança, você vai ver que um dia parece que você está um pouco mais pesado, outro dia parece que você está um pouco mais leve, outro dia parece que você está na mesma, né? Mas vai ser muito difícil ter uma visão clara da tendência real para o seu peso. Isso porque existe uma volatilidade natural do seu peso, independentemente de você estar emagrecendo ou engordando. Mas aí alguém vai falar assim, ah não, mas é muito fácil, é só eu subir de um mês na balança e ver o que está acontecendo. Não, perfeito. Agora, quando o assunto é o mercado de ações, se você tiver que esperar tanto para saber qual que é a tendência, normalmente já vai ser tarde demais para você encontrar uma boa oportunidade. E a solução para esse problema chama média móvel. Imagine que você anotasse todo dia o seu peso. Mas ao invés de analisar esses números voláteis de cada dia individualmente, você usasse eles para calcular a média do seu peso nos últimos 5 dias. E aí a cada novo dia, o peso de 5 dias atrás ia sair do cálculo dessa média e o seu peso naquele dia ia entrar no cálculo. E aí você vai anotando lá a média que ia aparecer cada dia para você. Se você começasse a fazer isso e anotasse a média dos últimos 5 dias a cada novo dia, você ia ver que aquela volatilidade do dia a dia ia desaparecer. E aí surgiu uma tendência clara para você do que está acontecendo com o seu peso, se ele realmente está tendendo para subir ou cair. Porque apesar do seu peso poder oscilar ali no dia a dia, né, um dia você suou mais, outro dia você bebeu mais água, existe sempre um peso de equilíbrio escondido por trás dessa oscilação. E a média dos últimos dias vai conseguir trazer à tona esse peso de equilíbrio e entender qual que é a tendência para ele, né? Como que esse peso de equilíbrio está evoluindo. E você vai descobrir se, no fim das contas, você está tendendo a engordar ou a emagrecer. Então, ao suavizar as oscilações do dia a dia, as médias móveis conseguem te ajudar a encontrar as tendências para o preço das ações, mostrando como que o preço de equilíbrio daquela ação está evoluindo. E ela consegue te mostrar isso cedo o suficiente para que você possa se antecipar e encontrar boas oportunidades. E por isso que eu digo que as médias móveis mostram pra gente o equilíbrio em movimento. Se você anotar a cada dia a média dos preços da ação nos últimos dias e marcar um pontinho para cada dia que você calculou aquela média, e aí depois você traçar uma linha, você vai ver o seguinte, se aquela linha está ascendente, isso mostra que o preço de equilíbrio para aquela ação está subindo e por isso a tendência para aquela ação deve ser de alta. Ao mesmo tempo, se você ligar os pontinhos e ver que aquela linha está descendente, isso pode mostrar que a tendência para os preços é de baixa. E para fazer a análise de ações, a gente usa duas médias móveis. Uma de 9 dias, ou seja, que é calculada considerando os últimos 9 dias de negociação da ação, e outra de 21 dias, né, que é calculada considerando a média dos últimos 21 dias. Para encontrar uma empresa que esteja com seus preços em tendência de alta, o ideal é ver essas duas médias móveis ascendentes e preferencialmente a média móvel de 9 dias acima da média móvel de 21 dias. Agora como que eu faço para calcular essas médias? Eu tenho que ficar lá fazendo conta e marcando pontinho? Se você tivesse nascido nos anos 80, sim, você ia ter que fazer isso. Mas hoje a gente faz esse cálculo automático em tempo real para você. Veja que no gráfico do Toro Radar, ao você aplicar o modelo de indicadores Toro, já vão aparecer para você as duas médias. A de 9 dias, que aparece em verde, e a de 21 dias, que aparece em vermelho. Antes de eu mostrar para vocês um exemplo real de mercado para o uso das médias móveis, eu queria deixar claro o seguinte. As médias móveis que nós utilizamos dentro do Toro Radar são exponenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do cálculo delas é dado maior peso para os dias mais recentes do que para os mais antigos. Isso ajuda a gente a ter maior agilidade na hora de conseguir identificar a tendência e tomar as melhores decisões. Vamos agora ver essas médias funcionando na prática para te mostrar as tendências para as ações. Vejam esse exemplo que eu separei aqui para vocês. Nesse gráfico, a média móvel de 9 períodos
está representada na linha de cor verde e a média móvel de 21 períodos representada na linha de cor vermelha, assim como vocês veem nos padrões de configuração do Toro Radar. Observe então nesse momento que a média móvel de 9 períodos está abaixo da média móvel de 21 períodos e que ambas se encontram descendentes, né? Ou seja, apontando para baixo. O que isso demonstra para a gente? Que o preço de equilíbrio do mercado está caindo, né? Cada vez mais baixo. E um preço de equilíbrio descendente mostra para a gente uma tendência de baixa para os preços da ação. E a gente vê que conforme o gráfico evolui, a gente tem os preços da CSN caindo forte, né? A gente chega ali a uma queda, nesse momento, em relação ao momento que as médias móveis cruzam para baixo, quase 30% de queda, né? 35% de queda, e o mercado continua caindo, refletindo o quê? Que os preços realmente se encontram dentro de uma tendência de baixa. Vejam que, do momento em que a média móvel de 9 períodos passa a operar abaixo da média móvel de 21 períodos, até o momento em que esse cruzamento é revertido, a gente tem uma queda acumulada de quase 50% para a ação. Vejam que, em determinado momento, essa situação se inverte. As médias móveis voltam a apontar para cima e a média móvel verde, que é a de 9 períodos, volta a ficar acima da média móvel vermelha, que é a de 21 períodos, mostrando que os preços de equilíbrio para aquela ação estão subindo e que a empresa pode estar entrando dentro de uma tendência principal de alta. E o que a gente vê depois disso é os preços se valorizando de maneira muito significativa. Tá? Vejam que a gente tem realmente uma alta muito expressiva para aquela ação. Tá? Só até esse momento aqui já é uma alta de quase 110%. E aí eu te pergunto, as médias móveis previram que essa ação ia subir? Não, elas simplesmente reagiram a um sinal dado pelo mercado de que a força compradora estava preponderante, que os preços de equilíbrio daquela ação estavam subindo, e partindo do pressuposto que o preço das ações é formado por nada mais do que seres humanos operando no mercado, e que seres humanos têm por natureza agir em tendência, a gente acreditava que o mercado estava entrando dentro de uma tendência de alta, e foi isso que aconteceu, e daí a gente viu essa valorização de mais de 100% para os preços da CSN. E aí mais uma vez o mercado volta a operar numa tendência de baixa, vejam que as médias móveis voltam a ficar descendentes, a média móvel verde, que é de 9 períodos, volta a operar abaixo da média móvel vermelha, que é de 21 períodos, e o mercado volta a cair forte dentro de uma tendência de baixa, né? Dessa vez ali a gente chega até uma queda acumulada de 34%. Mais uma etapa vencida, vamos em frente aí com o nosso curso, né? Até a próxima aula.